Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 2. Casos clínicos. Caso 2. Senhora M. von N. Epícrise. Sem entendimento prévio e minucioso do valor e da significação dos nomes, não é fácil decidir se determinado caso de doença deve ser incluído entre os de histeria ou de outras neuroses, não puramente neurastênicas. E ainda se espera a mão ordenadora que, no campo das neuroses mistas comumente encontradas, assentará o marco de fronteira e destacará os traços distintivos essenciais para sua caracterização. Se estamos acostumados até agora a diagnosticar a histeria em estrito senso, conforme a semelhança com os casos típicos conhecidos, dificilmente poderemos contestar para o da senhora M.V.N. a designação de histeria. A facilidade com que se davam os delírios e alucinações em meio à atividade mental, de resto intacta, a modificação da personalidade e da memória no sonambulismo artificial, a anestesia na extremidade dolorosa, alguns dados da anamnese, a ovarialgia, etc., não permitem dúvida sobre a natureza histérica da doença ou, pelo menos, da doente. O fato de que ainda assim essa questão possa ser levantada advém de um caráter específico desse caso, que também dá ensejo a uma observação de validade geral. Como se vê claramente em nossa comunicação preliminar do início do livro, consideramos os sintomas histéricos como afetos e restos de excitações que atuaram sobre o sistema nervoso como traumas. Tais resíduos não subsistem quando a excitação original foi eliminada por abreação ou trabalho do pensamento. Aqui não é mais possível deixar de tomar em consideração quantidades, ainda que não mensuráveis. Deve-se conceber o processo como se uma soma de excitação, chegando ao sistema nervoso, fosse convertida em sintoma permanente, na medida em que não tenha sido utilizada para a ação externa na proporção de seu montante. Estamos acostumados a observar na histeria que uma considerável parte de soma de excitação do trauma se transforma em puro sintoma corporal. É esse traço da histeria que, por tanto tempo, impediu sua concepção como afecção psíquica. Se, para sermos breves, escolhemos designar por conversão a transformação da excitação psíquica em sintomas corporais permanentes, característica da histeria, podemos dizer que o caso da senhora M.V.N. mostra um pequeno montante de conversão. A excitação psíquica original permanece a maioria das vezes no domínio psíquico, e é fácil compreender que, com isso, ele se assemelha àquelas outras neuroses não histéricas. Há casos de histeria nos quais a conversão afeta todo o acréscimo de estímulo, de modo que os sintomas corporais da histeria irrompem numa consciência aparentemente normal. Mais comum, porém, é uma transformação incompleta, de maneira que pelo menos uma parte do afeto que acompanha o trauma permanece na consciência como componente do ânimo. Os sintomas psíquicos de nosso caso de histeria com pouca conversão podem ser agrupados em modificações de humor, angústia, depressão melancólica, fobias e abulias, inibições da vontade. As últimas duas categorias de perturbação psíquica, interpretadas pela escola dos psiquiatras franceses como estigmas da degeneração nervosa, mostram-se, porém, em nosso caso, como suficientemente determinadas por vivências traumáticas, sendo em sua maioria fobias e abulias traumáticas, como explicarei em detalhes.
Algumas das fobias correspondem de fato às fobias primárias das pessoas, em particular dos neuropatas, sobretudo o medo de animais, serpentes, sapos e também todos os vermes dos quais Mefistófeles se vangloria de ser o senhor. O medo de tempestades, entre outros. Mas também essas fobias foram consolidadas por vivências traumáticas. Assim, o medo de sapos por uma impressão da infância, quando um irmão lançou-lhe um sapo morto, após o que teve seu primeiro ataque de convulsões histéricas. O medo de tempestades por aquele sobressalto que deu ocasião ao aparecimento do estalar da língua. O medo de neblina por aquele passeio em Hughan. Em todo caso, o medo primário e, por assim dizer, instintivo, tomado por estigma psíquico, desempenha nesse grupo o papel principal. As outras fobias mais especiais também são justificadas por vivências particulares. Seu medo de um horror inesperado e súbito é o resultado daquela pavorosa impressão vivida ao ver seu marido falecer de um ataque cardíaco, quando parecia gozar da melhor saúde. O medo de pessoas estranhas, o medo de pessoas em geral, revela-se um resíduo daquele tempo em que estava exposta às perseguições da família do marido, inclinada a ver em cada desconhecido um agente dos parentes em que lhe parecia natural a ideia de que os estranhos soubessem das coisas propagadas a seu respeito, oralmente e por escrito. O temor a manicômios e seus moradores remonta a toda uma série de tristes acontecimentos em sua família e a descrições que uma criada estúpida fizera à menina atenta que a escutava. Além disso, essa fobia apoia-se de um lado no horror primário instintivo do são diante da loucura, e de outro, na preocupação presente nela, como em todos os nervosos, de sucumbir ela mesma à loucura. Um temor tão especial como o de que alguém estivesse de pé atrás dela é motivado por várias impressões aterradoras de sua juventude e de época posterior. Desde um episódio no hotel, para ela particularmente penoso por associar-se ao erotismo, acentua-se muito seu medo de que uma pessoa estranha se introduzisse em seu quarto às escondidas. Por fim, uma fobia tão frequente nos neuropatas, a de ser enterrado vivo, encontra sua plena explicação na crença de que seu marido não estava morto quando levaram embora seu cadáver, uma crença na qual se manifesta de modo tão comovente a incapacidade de conformar-se à súbita interrupção da convivência com o ser amado. Penso a propósito que todos esses fatores psíquicos podem explicar apenas a escolha, não a persistência das fobias. Para esta última, devo ter em conta um fator neurótico, a saber, a circunstância de que a paciente encontrava-se havia anos em abstinência sexual, um dos motivos mais frequentes para a tendência à angústia. As abulias presentes em nossa doente, inibições da vontade, incapacidades, admitem ainda menos que as fobias a concepção de estigmas psíquicos em consequência da limitação geral da capacidade de agir. Pelo contrário, a análise hipnótica do caso evidencia que as abulias são aqui condicionadas por um mecanismo psíquico duplo, que no fundo é apenas um. A abulia pode ser simplesmente a consequência de uma fobia. É o que ocorre em todos os casos nos quais a fobia se liga a uma ação própria, sair, visitar pessoas, em vez de ligar-se a uma expectativa de que alguém penetrasse furtivamente no quarto, etc. E a causa da inibição da vontade é a angústia associada ao resultado da ação. Seria um erro apresentar esse gênero de abolias como sintomas particulares, ao lado das fobias a elas correspondentes. Porém, deve-se admitir que uma fobia dessa espécie, quando não é demasiado extrema, pode existir sem conduzir à abulia. O outro gênero de abulias repousa na existência de associações marcadamente carregadas de afeto e não resolvidas, que se opõem à junção com novas associações, em particular aquelas de natureza incompatível. A anorexia de nossa doente oferece o exemplo mais brilhante de tal abulia.
Ela come pouco apenas porque a comida não lhe agrada e não pode saboreá-la porque nela o ato de comer está há muito associado a lembranças de asco, cujo montante de afeto ainda não experimentou nenhuma diminuição. Ora, é impossível comer com asco e prazer ao mesmo tempo. A redução do asco, ligado às refeições desde tempos remotos, não teve lugar porque sempre tinha que reprimi-lo, em vez de livrar-se dele por reação. Quando criança, por temor do castigo, vira-se obrigada a comer com repugnância a refeição fria e, em anos mais maduros, a consideração pelos irmãos a impedira de externar os afetos que a dominavam durante as refeições feitas em comum. Talvez possa lembrar aqui um pequeno trabalho no qual tentei dar uma explicação psicológica das paralisias histéricas. Ali cheguei à suposição de que a causa dessas paralisias residiria na inacessibilidade de um círculo de ideias, por exemplo, relativo a uma extremidade, a novas associações. Esta inacessibilidade associativa, por sua vez, proviria de que a ideia do membro paralisado está incluída na lembrança do trauma, carregada de afeto não tratado. Mostrei a partir de exemplos da vida ordinária que tal investimento de uma ideia com afeto não resolvido sempre traz consigo certa medida de inacessibilidade associativa, de incompatibilidade com novos investimentos. Até hoje não logrei demonstrar por análise hipnótica meus pressupostos de então para um caso de paralisia motora, mas posso invocar a anorexia da Sra. V.N. como prova de que esse mecanismo se confirma para certas abulias. E abulias não são outra coisa senão paralisias psíquicas muito especializadas, sistematizadas conforme a expressão francesa. No essencial, podemos caracterizar o estado psíquico da Sra. V.N. destacando dois aspectos. Primeiro, nela os afetos penosos de vivências traumáticas ficaram por resolver, por exemplo, o mau humor, a dor da morte do marido, o rancor pelas perseguições dos parentes, a repugnância das refeições que era obrigada a fazer, a angústia de tantos episódios apavorantes, e assim por diante. E segundo, há nela uma viva atividade mnemônica, a qual ora espontaneamente, ora suscitada por estímulos do presente, por exemplo, no caso da notícia da Revolução em São Domingo, traz fragmento por fragmento dos traumas à consciência atual, com os afetos que os acompanham. Minha terapia aliou-se ao curso dessa atividade mnemônica e buscou dia após dia solucionar e liquidar o que cada dia trazia à superfície, até que o estoque acessível de lembranças mórbidas parecesse esgotado. Há esses dois caracteres psíquicos, que considero comuns em paroxismos histéricos, poderiam juntar-se algumas considerações importantes que adiarei até ter dedicado alguma atenção ao mecanismo dos sintomas físicos. Não se pode atribuir a mesma origem a todos os sintomas físicos dos doentes. Pelo contrário, mesmo nesse caso, que não é rico nesse aspecto, observa-se que os sintomas físicos de uma histeria se reproduzem de diversas maneiras. Permito-me, em primeiro lugar, situar as dores entre os sintomas físicos. Tanto quanto posso ver, uma parte das dores era, sem dúvida, condicionada organicamente por aquelas leves alterações reumáticas em músculos, tendões, aponeuroses, mais dolorosas para os nervosos que para os sãos. Outra parte, muito provavelmente, era uma lembrança de dores, um símbolo mnemônico dos períodos de agitação e cuidados prestados a doentes, que tanto espaço haviam ocupado na vida da doente. Também essas dores, em sua origem, podem ter sido alguma vez organicamente justificadas, mas foram, a partir de então, elaboradas para os fins da neurose. Apoio essas afirmações sobre as dores da Sra. V.N. em experiências feitas a Lourdes, que exporei em parte posterior deste trabalho. Precisamente sobre esse ponto, pouco esclarecimento se pôde obter junto à própria doente.
Uma parte das surpreendentes manifestações motoras apresentadas pela Sra. VN era simplesmente expressão de emoções e fácil de reconhecer como tal. O estender as mãos à frente, com os dedos abertos e crispados como expressão do pavor, o jogo mímico, fisionômico, etc. Na verdade, uma expressão mais viva e desinibida de emoções do que a mímica habitual dessa mulher, condizente com sua educação e sua raça. Quando não se encontrava em estado histérico, era comedida, quase rígida em seus movimentos expressivos. Outra parte dos seus sintomas motores, segundo o que ela própria declarou, estava diretamente relacionada às suas dores. Ela movia os dedos sem cessar, 1888, ou esfregava as mãos uma na outra, 1889, para não ter que gritar. Essa motivação lembra vivamente um dos princípios darwinianos para a explicação dos movimentos expressivos, o princípio da derivação da emoção, pelo qual ele esclarece, por exemplo, o abanar a cauda dos cães. Todos nós, aliás, por ocasião de estímulos dolorosos, substituímos o grito por outro tipo de inervação motora. Quem no consultório do dentista pretende manter imóveis a cabeça e a boca e não intervir com as mãos, pelo menos bate com os pés. Os movimentos semelhantes a tiques da Sra. VN, como o estalar da língua e a gagueira, o chamado de seu nome, M, no acesso de confusão, a fórmula protetora composta, fique quieto, não diga nada, não me toque, de 1888, revelam uma forma de conversão mais complicada. Dessas manifestações motoras, o gaguejar e o estalar da língua admitem ser explicados segundo um mecanismo que, numa breve comunicação na Revista de Hipnotismo, tomo 1, 1893, designei como objetivação da ideia contrastante. O processo ilustrado por nosso próprio exemplo seria o seguinte: a histérica, esgotada pelas preocupações e vigílias, está sentada junto ao leito de sua filha doente, que por fim adormeceu. Diz então a si mesma: agora, porém, você precisa ficar totalmente quieta para não acordar a pequena. Esse desígnio desperta provavelmente uma ideia contrastante, a apreensão de que, não obstante, ela faça um barulho que acorde a pequena do sono longamente almejado. Tais ideias contrastantes perante um desígnio também se produzem em nós, de modo perceptível, quando não nos sentimos seguros na realização de um importante propósito. O neurótico, em cuja consciência de si raramente falta um traço de depressão, de expectativa angustiada, forma um número maior de tais ideias contrastantes ou as percebe com mais facilidade, e elas também lhe parecem mais significativas. No estado de esgotamento em que se encontra a nossa doente, a ideia contrastante de ordinário rejeitada mostra-se a mais forte. É ela que se objetiva e que, então, para o horror da doente, produz realmente o temido barulho. Para explicar todo o processo, presumo ainda que o esgotamento seja parcial e atinja, como diríamos nos termos de Janet e seus seguidores, apenas o eu primário da doente, não tendo como consequência que a ideia contrastante também seja enfraquecida. Suponho, ademais, que seja o horror ante o barulho produzido contra a vontade o que confere ao momento eficácia traumática e fixa o próprio barulho como sintoma mnemônico físico de toda a cena. Acredito mesmo reconhecer no caráter desse tique, que consiste de vários sons espasmodicamente emitidos, separados uns dos outros por pausas e que mais se assemelham a estalos, traços do processo ao qual deve seu aparecimento. Parece que uma luta desenrolou-se entre o propósito e a ideia contrastante, a contravontade, dando ao tique o caráter intermitente e restringindo a ideia contrastante a insólitas vias de inervação da musculatura vocal. A inibição espástica da fala, a peculiar gagueira, subsistiu como resíduo de uma ocorrência de natureza semelhante. Dessa vez, porém, não foi o resultado da inervação final, o grito, que foi alçado a símbolo do episódio na lembrança, mas o próprio processo de inervação, a tentativa de inibição convulsiva dos instrumentos da fala.
Os dois sintomas, a gagueira e o estalar da língua, estreitamente aparentados pela história de sua origem, permaneceram associados no futuro e, pela repetição em ocasião semelhante, tornaram-se sintomas permanentes. A seguir, porém, outro emprego lhes foi atribuído. Surgidos sob intenso pavor, desde então se juntaram, conforme o mecanismo da histeria monossintomática, que apresentarei no caso 5, a todo sobressalto mesmo quando este não podia dar ocasião à objetivação de uma ideia contrastante. Por fim, estavam ligados a tantos traumas, tinham tanta razão de se reproduzirem na lembrança que, sem outro motivo, à maneira de um tique sem sentido, interrompiam permanentemente a fala. Mas a análise hipnótica pode mostrar quanto significado se ocultava por trás desse tique aparente, e se o método de Breuer não conseguiu aqui fazer desaparecer, de uma vez e inteiramente, os dois sintomas, foi porque a catarse estendeu-se apenas aos 3 traumas principais e não aos associados secundariamente. O chamado do nome M em acessos de confusão, que, segundo a regra dos ataques histéricos, reproduziam os frequentes estados de desespero durante o tratamento da filha, estava ligado ao conteúdo do acesso por uma complicada sucessão de ideias e correspondia talvez a uma fórmula protetora da doente contra esse ataque. Tal chamado, numa utilização mais solta de seu significado, provavelmente também teria sido suscetível de degenerar num tique. A complicada fórmula de proteção não me toque, etc., já havia alcançado esse emprego, mas a terapia hipnótica deteve, em ambos os casos, o desenvolvimento ulterior desse sintoma. A recém-surgida exclamação do nome M encontrei ainda restrita a seu solo original, o acesso de confusão. Tenham-se originado esses sintomas motores por objetivação de uma ideia contrastante, como foi o estalar de língua, por mera conversão da excitação psíquica em motora, como a gagueira, ou por deliberada ação da doente no paroxismo histérico, no caso da exclamação M e da fórmula mais extensa, como dispositivos de proteção. A todos algo é comum. Pode-se demonstrar que estão ligados, originalmente ou de modo permanente, a traumas dos quais são símbolos na atividade mnemônica. Outros sintomas físicos da doente não são absolutamente de natureza histérica, por exemplo, a cãibra na nuca, que considero uma enxaqueca modificada e que, como tal, não deve de fato ser situada entre as neuroses, mas entre as afecções orgânicas. A ela, porém, ligam-se regularmente sintomas histéricos. Na senhora VN, as cãibras na nuca são utilizadas para os ataques histéricos, ao passo que as formas típicas de manifestação do ataque histérico não estão disponíveis. Completarei a caracterização do estado psíquico da senhora VN, detendo-me nas modificações patológicas da consciência que nela puderam ser comprovadas. Assim como as cãibras na nuca, também as penosas impressões do presente, o último delírio no jardim, ou as poderosas ressonâncias de um de seus traumas, induzem-na a um estado de delírio no qual, conforme as poucas observações que fiz, não posso afirmar outra coisa, preponderam uma limitação da consciência e uma compulsão à associação semelhantes às do sonho. Alucinações e ilusões são extremamente facilitadas e conclusões estúpidas ou francamente absurdas são tiradas. Esse estado, comparável a uma alienação mental, provavelmente substitui seu ataque, talvez como uma psicose aguda, equivalente de ataque, que classificaríamos de confusão alucinatória. Outra semelhança com o típico ataque histérico reside em que, na maioria das vezes, evidencia-se como fundamento do delírio um fragmento das antigas lembranças traumáticas. A passagem do estado normal para o delírio ocorre com frequência de modo totalmente imperceptível. Ela acabou de falar, com perfeita correção, de coisas pouco afetivas e, na continuação da conversa que a conduz a ideias penosas,
Percebo em seus gestos exacerbados, no aparecimento de suas fórmulas verbais, etc., que ela delira. No início do tratamento, o delírio se estendia por todo o dia, de modo que era difícil afirmar com segurança sobre os diferentes sintomas, se eles, como os gestos, faziam parte do estado psíquico apenas como sintoma do ataque ou se, como o estalar da língua e a gagueira, tinham se tornado verdadeiros sintomas permanentes. Muitas vezes só se lograva distinguir o que ocorrera no delírio ou em estado normal a posteriori. É que os dois estados encontravam-se separados pela memória e ela ficava extremamente admirada ao tomar conhecimento das coisas que o delírio havia acrescentado a uma conversação conduzida em estado normal. Minha primeira entrevista com ela foi o mais surpreendente exemplo de como os dois estados se mesclavam sem dar notícia um do outro. Uma única vez durante essa gangorra psíquica, a consciência normal, atenta observadora do presente, sofreu uma influência, quando ela me deu a resposta proveniente do delírio de que era uma mulher do século passado. A análise desse delírio na Sra. VN não foi feita de modo exaustivo, sobretudo porque seu estado logo melhorou tanto que os delírios se separaram nitidamente da vida normal e se restringiram aos momentos de cãibra na nuca. Mais informações sobre o comportamento da paciente eu reuni num terceiro estado psíquico, o do sonambulismo artificial. Enquanto em seu próprio estado normal ela ignorava o que tinha vivenciado psiquicamente em seus delírios e no sonambulismo, neste último ela dispunha de lembranças de todos os três estados. Na realidade, nele ela era mais normal. Se desconsidera o fato de que sonâmbula ela era muito menos reservada comigo que nas melhores horas de sua vida ordinária, isto é, como sonâmbula me fazia comunicações sobre sua família, etc., enquanto de hábito me tratava como se eu fosse um estranho. Se, além disso, ignoro que ela mostrava a total sugestionabilidade dos sonâmbulos, devo de fato dizer, como sonâmbula, ela se encontrava num estado perfeitamente normal. Por outro lado, era interessante observar que esse sonambulismo não mostrava nenhum traço do supranormal, que o afetavam todas as deficiências psíquicas que atribuímos ao estado normal de consciência. Os seguintes exemplos podem elucidar o comportamento da memória sonâmbula. Certa vez ela expressou-me seu encanto por uma bela planta de vaso que adornava o saguão do sanatório. Mas como ela se chama, doutor, você não sabe? Eu sabia o nome alemão e o latino e me esqueci dos dois. Ela era uma exímia conhecedora de plantas, ao passo que eu, nessa ocasião, tive de confessar minha falta de cultura botânica. Poucos minutos mais tarde, perguntei-lhe na hipnose: sabe agora o nome da planta na escadaria do saguão? Sem qualquer hesitação, ela respondeu: em alemão chama-se Turkenlily. O nome latino realmente esqueci. Outra vez, estando com ótima saúde, ela me contou sobre uma visita às catacumbas de Roma e nessa descrição não pôde lembrar-se de dois termos, no que também não pude ajudá-la. Logo em seguida, na hipnose, perguntei-lhe a que palavras se referia. Tampouco sabia na hipnose. Disse-lhe então: não pense mais nisso. Amanhã no jardim, entre 5 e 6 horas da tarde, mais perto das 6, subitamente elas lhe ocorrerão. Na noite seguinte, durante uma conversa que não tinha relação com as catacumbas, ela deixou escapar abruptamente: cripta, doutor, e columbário. Ah, estas são as palavras das quais não pôde se lembrar ontem. Quando lhe ocorreram? Hoje à tarde no jardim, pouco antes de subir. Percebi que desse modo queria me mostrar que observara exatamente o horário indicado, pois estava acostumada a deixar o jardim por volta das 6 horas. Portanto, mesmo no sonambulismo, ela não dispunha de toda a extensão de seu conhecimento. Também nele havia uma consciência atual e uma potencial. Igualmente ocorria com frequência que, ao lhe perguntar no sonambulismo de onde provinha esta ou aquela manifestação, ela franzisse a testa
e depois de uma pausa respondesse acanhada: Isso não sei. Eu me habituara a lhe dizer então: pense você mesma, logo descobrirá. E após refletir um pouco, ela conseguia me dar a informação solicitada. Mas sucedia também que nada lhe ocorresse e eu tivesse que lhe deixar a incumbência de se lembrar até o dia seguinte, o que sempre se verificava. A mulher que em sua vida ordinária evitava com o máximo escrúpulo toda inverdade, também jamais mentia na hipnose, porém acontecia-lhe dar indicações incompletas e reter uma passagem do relato, até que numa segunda vez eu a constrangia a completá-lo. Como no exemplo dado à página 117, geralmente era a versão que o tema lhe inspirava, o que também no sonambulismo fechava-lhe a boca. Não obstante essa reserva, seu comportamento psíquico no estado sonambúlico dava, em seu conjunto, a impressão de um livre desenvolvimento de sua força mental e de usufruto pleno de sua bagagem de lembranças. Mas sua grande e inegável sugestionabilidade no sonambulismo estava longe de ser uma ausência doentia de resistência. Devo dizer que, no conjunto, eu não lhe causava mais impressão do que podia esperar em incursão semelhante no mecanismo psíquico de qualquer pessoa que me tivesse escutado com grande confiança e em plena lucidez mental. Só que a senhora V.N., em seu estado dito normal, não podia manifestar-me tal disposição psíquica favorável. Sempre que eu não lograva apresentar-lhe razões que a convencessem, como no caso do medo de animais, ou não entrava na história psíquica da origem do sintoma e queria agir por meio de sugestão autoritária, percebia na fisionomia da sonâmbula uma expressão tensa e insatisfeita, e quando por fim perguntava: então você continuará temendo esse animal? A resposta era: não, porque você o exige. Tal promessa, contudo, que só podia apoiar-se em sua docilidade para comigo, jamais tinha efetivamente sucesso. Tinha tão pouco sucesso quanto os muitos conselhos gerais que lhe dava, no lugar dos quais eu poderia igualmente bem ter repetido essa sugestão: fique boa. A mesma pessoa que, contra a sugestão, agarrava-se tão obstinadamente a seus sintomas mórbidos e só os abandonava ante a análise psíquica, ou o convencimento era, por outro lado, dócil como o melhor médium de hospital, quando se tratava de sugestão sem importância, de coisas que não tinham relação com a sua doença. Citei exemplos de semelhante obediência pós-hipnótica na história clínica. Não vejo nenhuma contradição nesse comportamento. Também aqui devia atuar o direito da ideia mais forte. Se penetrarmos o mecanismo da ideia fixa patológica, nós a encontramos fundada e apoiada por tantos episódios intensamente ativos que não podemos nos admirar de que seja capaz de oferecer exitosa resistência à ideia contrária sugerida, dotada apenas de certa força. Só de um cérebro verdadeiramente patológico seria possível fazer desaparecer pela sugestão resultados tão legítimos de processos psíquicos intensos. Quando estudava o estado sonambúlico da senhora V.N., ocorreram-me pela primeira vez dúvidas sérias sobre a correção da afirmativa de Bernheim. Tudo está na sugestão, e a conclusão de seu perspicaz amigo Dubuff. Assim sendo, não há hipnotismo. Ainda hoje não posso compreender que meu dedo mantido à sua frente e meu único durma possam ter criado estado psíquico particular em que sua memória abarcava todas as suas experiências psíquicas. Eu podia ter suscitado esse estado, mas não tê-lo criado com a minha sugestão, pois suas características, aliás universalmente válidas, me surpreenderam bastante. A história clínica mostra com suficiente clareza de que modo realizei o trabalho terapêutico no sonambulismo. Como é usual na psicoterapia hipnótica, combatia as ideias patológicas presentes por meio de garantias, proibições e introdução de ideias contrárias de toda a espécie. Mas não me contentei com isso.
investiguei a história da origem dos diferentes sintomas para poder combater os pressupostos sobre os quais haviam sido construídas as ideias mórbidas. Durante essas análises, acontecia regularmente que a doente, em meio a sinais da mais violenta agitação, falasse sobre coisas cujo afeto até então só encontrara escoadouro como expressão de emoções. Não posso indicar quanto do êxito terapêutico obtido em cada vez provinha da sugestão de eliminá-lo in statu nascendi e quanto vinha da resolução do afeto por abreação, pois deixei que agissem no conjunto os dois fatores terapêuticos. Por conseguinte, esse caso não poderia ser utilizado como prova rigorosa de que uma eficácia terapêutica seja inerente ao método catártico. Devo dizer, no entanto, que apenas aqueles sintomas da doença nos quais havia realizado a análise psíquica foram realmente removidos de forma duradoura. O êxito terapêutico foi, no conjunto, bastante considerável, mas não duradouro. A tendência da paciente a adoecer de maneira semelhante ao ser afetada por novos traumas não foi eliminada. Quem quisesse empreender a cura definitiva de tal histeria deveria deslindar a relação entre os fenômenos mais a fundo do que então tentei. A senhora VN era sem dúvida uma pessoa afetada por uma carga hereditária neuropática. Sem tal predisposição, provavelmente, nenhuma histeria se produz. Porém, a predisposição sozinha ainda não faz uma histeria. Para isso são necessários motivos, e é o que sustento, motivos adequados, uma etiologia de determinada natureza. Há pouco mencionei que na senhora VN os afetos de grande número de vivências traumáticas pareciam conservados e que uma viva atividade mnemônica trazia à superfície psíquica ora esse, ora aquele trauma. Ousaria agora indicar um motivo para essa conservação dos afetos na senhora VN. Com certeza está relacionado à sua constituição hereditária. Por um lado, seus sentimentos eram muito intensos. Ela possuía uma natureza impetuosa, capaz do maior arrebatamento passional. Por outro, desde a morte de seu marido, vivia em completa solidão psíquica. Tornara-se, devido às perseguições dos parentes, desconfiada dos amigos, zelosa e vigilante para que ninguém influísse demais sobre seus atos. Era extenso o rol de suas obrigações, e todo o trabalho psíquico a que obrigavam ela fazia sozinha, sem amigo ou confidente, quase isolada de sua família e com os agravantes que lhe impunham sua meticulosidade, sua inclinação a atormentar-se e, com frequência, também seu desamparo como mulher. Em suma, o mecanismo da retenção de grandes somas de excitação é aqui efetivamente inequívoco. Ele se sustenta em parte nas circunstâncias de sua vida, em parte em sua constituição natural. Por exemplo, seu recato em comunicar algo sobre si mesma era tão grande que nenhum dos visitantes diários de sua casa, como notei com espanto em 1891, reconhecia nela uma doente ou em mim seu médico. Terei com isso esgotado a etiologia desse caso de histeria? Não creio, pois à época dos dois tratamentos não me colocava ainda aquelas questões, cuja resposta se requer para uma explicação exaustiva. Penso agora que deve ter havido outro fator para, nas condições por tantos anos inalteradas e etiologicamente ativas, provocar uma irrupção do padecimento justo nesses últimos anos. Observei que em todas as comunicações íntimas feitas a mim pela paciente, faltava inteiramente o elemento sexual, o qual, no entanto, dá ocasião a traumas como nenhum outro. É impossível que as excitações nessa esfera não tenham deixado nenhum resíduo. O que me fora dado escutar era, de certo, uma editio in uso Delphine, da história de sua vida. A paciente parecia comportar-se com a máxima e natural decência, sem hipocrisia. Porém, quando penso na reserva com que me relatou na hipnose a pequena aventura de sua camareira no hotel, vem-me a suspeita de que essa mulher intensa,
capaz de tão fortes sentimentos, não tenha alcançado a vitória sobre suas necessidades sexuais sem árdua batalha, e na tentativa de repressão desse instinto, o mais poderoso entre todos, às vezes tenha sofrido grave esgotamento psíquico. Uma vez confessou-me que não se casara de novo porque, dada sua grande fortuna, não podia confiar no desinteresse do pretendente e, além disso, teria se recriminado por prejudicar os interesses de suas 2 filhas com um novo casamento. Antes de concluir a história clínica da Sra. VN, devo acrescentar mais uma observação. O Dr. Breuer e eu a conhecíamos bastante bem, e havia bastante tempo e costumávamos sorrir quando comparávamos seu quadro de caráter com a descrição da psique histérica, presente nos livros e na opinião dos médicos desde tempos remotos. Se a partir da observação da Sra. Cassilieme havíamos constatado que a mais grave forma de histeria é compatível com um talento mais rico e original, fato que, aliás, refletem com evidência as biografias de mulheres notáveis na história e na literatura. No caso da Sra. MVN, tínhamos um exemplo de que a histeria também não exclui um impecável desenvolvimento de caráter e uma vida conduzida de modo resoluto e consciente de seus fins. Era uma mulher extraordinária, cuja seriedade moral no entendimento de seus deveres, cuja energia e inteligência francamente masculinas, elevada cultura e amor à verdade nos impressionavam, enquanto seu bondoso desvelo para com todos os seus dependentes, sua modéstia interior e a fineza de suas maneiras ressaltavam-lhe a figura de dama respeitável. Chamar degenerada uma tal mulher é deturpar o significado dessa palavra a ponto de torná-la irreconhecível. Faremos bem em separar conceitualmente as pessoas predispostas das degeneradas. Caso contrário, nos veremos obrigados a admitir que a humanidade deve uma boa parte de suas grandes conquistas aos esforços de indivíduos degenerados. Confesso igualmente que não consigo ver na história da Sra. VN nada da insuficiência psíquica a que P. Janet relaciona a gênese da histeria. A predisposição histérica consistiria, segundo ele, em um estreitamento anormal do campo da consciência, em virtude de degeneração hereditária, que resulta na negligência de séries inteiras de percepções e, em seguida, na desagregação do eu e na organização de personalidades secundárias. De acordo com isso, o que resta do eu após a subtração dos grupos psíquicos histericamente organizados também deveria ser menos capaz de desempenho do que o eu normal, e de fato, conforme Janet, esse eu nos histéricos é afetado por estigmas psíquicos, condenado ao monoideísmo e incapaz dos atos volitivos habituais da vida. Creio que aqui, erroneamente, Janet alçou os estados consecutivos à modificação histérica da consciência à categoria de condições primárias da histeria. O tema merece um tratamento mais cuidadoso em outro lugar. Na Sra. VN, porém, nada se observou de tal insuficiência. Durante os períodos em que seu estado mais se agravou, ela era e permaneceu capaz de cuidar de sua participação na direção de uma grande empresa industrial, de jamais perder de vista a educação de suas filhas, de manter sua correspondência com pessoas de proeminência intelectual. Em suma, de cumprir a tal ponto todas as suas obrigações que sua doença pôde permanecer oculta. Acredito que tudo isso constituiu um grau elevado de atuação psíquica, talvez insustentável a longo prazo, que tinha de levar a um esgotamento, a uma misère psicológica secundária. É provável que essas perturbações de sua capacidade de desempenho já comecem a se fazer sentir à época em que a vi pela primeira vez, mas, de todo modo, havia uma histeria grave muitos anos antes desses sintomas de esgotamento. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.